Olá, senhoras e senhores. Hoje eu irei contar a história de um homem extremamente determinado que desceu ao inferno para descer o cacete em seres demoníacos. Um homem disposto a enfrentar hordas de demônios e atravessar o próprio inferno para alcançar seu objetivo, Helltaker. E a nossa história começa diante de Beelzebub, a grande mosca, que se oferece para nos contar uma história. A história do Helltaker, o pegador do inferno. E basicamente o cara acordou depois de sonhar com a aranha de garotos demônios, e com esse objetivo em mente, ele desce ao inferno. Para dar uma contextualizada, para quem não conhece nada sobre o jogo, Helltaker é um jogo de puzzle, onde na maioria das fases você possui um contador que contém a quantidade de movimentos que você pode fazer. E quando esse contador chega a zero, bem... cheia de manias, toda dengosa. E ao completar o primeiro puzzle, nós nos deparamos com Pandemônica, a CLT do inferno, que questiona como podemos ajudar. E nesse momento, o jogo te dá duas opções. Quem sabe eu posso te servir, ou podemos decidir isso lá em casa. Onde se você escolher a opção correta, ela se junta ao seu harém. E caso você escolha outra opção, bem... Escolhendo a opção de servir dela, ela se junta a nós e seguimos para a próxima fase, onde ao passar por mais um puzzle, agora com espinhos, nos encontramos com Modeus, a demônia da luxúria, que calma lá minha filha, pelo menos paga um jantar primeiro. E bem, caso você aceite essa proposta dela, você morre. Ela literalmente quebra suas pernas para você não fugir. Mas, caso você recuse e diga que está reunindo demônios, ela se interessa e se junta ao seu harém. Na próxima fase nos deparamos com Cerberus, que embora aparente ser 3 demônios, ela é na verdade apenas um, só que possuindo mais de um corpo, como revelado nas comics oficiais do criador. Que eu não vou adentrar em muitos detalhes, a menos que tenha algum tipo de importância pra lore. Afinal, as comics contam mais sobre o cotidiano dos personagens após o final do jogo. Mas voltando pra Cerberus, tudo que ela quer é que a gente leve ela junto pro mundo mortal. E aceitando, ela se junta ao nosso harém e seguimos viagem. Nessa próxima fase, podemos encontrar uma inscrição antiga, que vai ser importante mais pra frente. Mas por agora conhecemos Marina, que definitivamente não fica muito contente com a nossa presença. Mas dizendo que adoraríamos jogar com ela, nós trazemos a Demônio Gamer pro nosso bonde. Na segunda fase bugou. Na segunda fase de novo. Bugou de novo. De novo. Em seguida, nos encontramos com Zidrada, a demônia Bem, vocês entenderam. E logo de cara, ela já aceita entrar pro nosso harém. Embora o próprio Taker fique com medo dessa chaminé ambulante. Mas, como não há nada a ser feito, apenas seguimos viagem. Onde nos deparamos com Azazel, a anja curiosa, que se surpreende e questiona o que o humano estaria fazendo no inferno. Olha quem fala. E nesse momento o jogo te dá a opção de dizer estava procurando anjos ou estava procurando por demônios. Se você disser que estava procurando por anjos, meus parabéns. It's time to go to heaven, my child. Stop it, what are you doing? Stop it, stop it, cut it out, help. Stop. Você acabou de ganhar uma passagem VIP só de ida pro céu. E pelo visto, Miguel não curtiu muito isso não. Mas, se você disser que está procurando por demônios, a mesma se anima e segue você para poder fazer as suas pesquisas. Afinal, ela foi pro inferno justamente para estudar os demônios. Na fase seguinte, nós conhecemos Justice, a demônia mais dripada e gente fina desse jogo. Inclusive, o seu nome faz referência à carta de número 11 do tarô, a carta da justiça. E a mesma só elogia o fato de a gente ter conseguido passar pelo puzzle e aceita se juntar a nós. Mas por fim, finalmente chegamos nela, a CEO do inferno, Lucifer, que ao ver que você passou pelas provações dela, ela te pede que você ofereça sua alma. Se você aceitar, ela rouba sua alma e você morre. Se recusar e chamar ela pro seu harém oferecendo panquecas de chocolate, ela aceita se juntar por conta das panquecas. E eu genuinamente não julgo, panqueca de chocolate é boa pra caralho. Então nós somos jogados diante de um puzzle pra sair do inferno e voltar pra casa. Mas quando estamos prestes a sair, somos postos frente a frente com a julgamento. Inclusive, a mesma possui um 20 em suas costas, fazendo referência à própria carta de número 20 do tarô, a carta do julgamento. E, bem, ela tá ali justamente pra te julgar, coisa que a Lucifer até tenta impedir antes de tomar um cala-boca da mesma. Inclusive, é realmente foda o fato dela ser a literal soberana do inferno, mas simplesmente não ter a menor pingo de moral durante o jogo inteiro. E bem, após passarmos pela boss fight da julgamento na base da lábia e chamarmos ela pro nosso harém, inclusive eu acho até irônico o fato dela dizer mentiras antes de salvar o seu destino, levando em consideração que a última vez que eu menti nesse jogo eu fui parar no céu, mas nós finalmente saímos do inferno. Contudo, não significa que seria uma vida fácil, e a partir de agora, sem dúvidas, ela seria curta e repleta de sofrimento. Mas a vida repleta de sofrimento não importa como você a viva. Então, por que não se divertir num processo, não é mesmo?
E bem, assim chegamos ao epílogo, onde temos algumas interações com os personagens, mostrando algumas curiosidades sobre as mesmas, mas sendo de fato a interação mais importante a da Cerberus, que te olha com essa cara enquanto a polícia tá batendo na tua porta. E atendendo, nós zeramos o jogo e finalizamos essa história, que nas palavras de Beelzebub, é uma história horrível sobre pessoas horríveis. Mas talvez você tenha se divertido com ela. Mas calma lá que ainda temos outro final alternativo. Se lembra daquela tal inscrição antiga? Bom, encontramos mais duas delas nas fases da Azazel e da Zidrada, que agora em mãos liberam esses símbolos aqui no menu de pause. E bem, esses símbolos nada mais são do que as setas de movimento do teclado. Indo sobre esse tapete de pentagrama presente na sala do epílogo e seguindo os movimentos das setas, nós abrimos um portal onde vemos justamente Beelzebub, a narradora de toda essa história, que foi banida pro abismo. E entrando no portal, conseguimos o final alternativo onde ficamos presos lá por toda a eternidade. E damos panqueca de chocolate para Beelzebub. E é assim que a nossa história termina. Ou é o que eu diria se não tivéssemos uma DLC. A Exantaker se inicia em uma espécie de laboratório, onde controlamos o Experimento 67. E não, isso não é um trocadilho com esse meme lixo. Infelizmente, é de fato o nome do nosso personagem. Que logo de início, após resolver o primeiro puzzle, dá de cara com a responsável por todo esse laboratório. E aparentemente, a responsável pela sua própria existência. Uma demônia conhecida como Lore Master, a demônia da ciência. E conforme nós vamos avançando pelos puzzles, nós descobrimos mais informações sobre a mesma, como o fato de ela ter tomado o controle do inferno e transformado Lúcifer em uma empregada. Eu sou um arquiteto, porra! Que merda! Eu só tô preso vendendo móveis porque alguém não levanta a porra da bunda pra me ajudar! Além dela já ter sido um anjo, que na época gerou diversas teorias sobre a mesma ser Azazel, principalmente levando em consideração as expressões corporais das duas, e que de fato foi confirmado mais pra frente nas comics de Helltaker. E o mais irônico disso tudo é que em parte isso foi culpa da própria Lúcifer. Afinal, foi ela própria quem convenceu Azazel a ficar quando a mesma percebeu que poderia estar se tornando um anjo caído. E bem, como deu pra ver, a situação fugiu um pouquinho do controle da Lúcifer. Mas nada disso importa mais, afinal, a Lore Master já dominou o inferno, concluiu diversas pesquisas sobre todos os pecados da história, e agora estava atrás de algo novo, cometer um pecado contra a própria criação. E com isso em mente, ela buscava criar uma nova espécie de demônio. E é justamente isso que somos, o primeiro exemplo saudável e estável desse seu experimento. E após concluirmos a boss fight final do jogo, inclusive, que boss fight literalmente infernal, nós somos recompensados com incríveis e deliciosas tortas de maçã. E após uma breve conversa a sós com a Lúcifer, o jogo termina, deixando brecha para uma possível revolução futura.